Chegou o momento de conversarmos sobre os povos nativos, os povos que habitaram a nossa região. Tema importante para você que é educador, que é concurseiro, que é pesquisador e que quer conhecer um pouco mais sobre a história da nossa cidade. Para isso, eu preparei uma super aula e eu quero começar falando um pouco da contextualização geral, beleza? Os povos indígenas do Brasil constituem uma parte essencial da nossa diversidade cultural, histórica e também étnica. Estima-se que atualmente existam mais de 300 povos indígenas habitando o nosso território, falando mais de 270 línguas diferentes, o que reflete uma enorme riqueza linguística e também cultural. Antes da chegada dos colonizadores europeus aqui, esses povos habitavam todas as regiões do Brasil, inclusive o sertão paraibano e, mais especificadamente, a nossa cidade de Patos. Bom, vamos falar especificadamente sobre os pegas e os panatis. Eu só quero que você entenda uma relação entre cariris, pegas e panatis. Vamos lá? Você precisa entender isso aqui. Os pegas e os panatis eram subgrupos de um grupo maior, que era a nação cariri. Os cariris eram um dos principais grupos indígenas do Nordeste, com diversas subdivisões. Então, para você não esquecer, os pegas e os panatis eram subgrupos da nação cariri, beleza? Vamos falar um pouquinho de uma forma mais específica sobre os pegas. Você já sabe que os pegas fazem parte da nação cariri. Então vamos lá. O escritor e historiador Irineu Joffre fez um comentário em um dos seus livros dizendo o seguinte: diversos documentos falam nos tapuias pegas, que ofereceram resistência aos bandeirantes, e como esta palavra não seja cariri nem tupi, parecendo-se portuguesa, temos dúvidas se ela aplica-se a uma tribo distinta ou se foi dada pelos portugueses às diversas que se levantaram contra o domínio além das fraldas ocidentais da Borborema. Então, isso é um trecho retirado de um livro de 1892 do escritor Irineu Joffre, que, além de outras coisas, diz que eles eram identificados com os arius, que eram uma tribo tapuia-tarairiú, que viviam ao longo dos rios Piranhas, Açu, Sabugi e Seridó. Além disso, também habitavam a microrregião de Souza, Catolé do Rocha, Piancó, Pombal e diversas áreas do Rio Grande do Norte, como Campo Grande e também Jucurutu. Esses pegas eles seriam descritos como fisicamente fortes, com pele castanha, crânios achatados e andavam nus com adornos vegetais e pinturas de urucum e genipapo. Depois da chegada dos europeus, passaram por um processo de aldeamento sob influência jesuítica. Inclusive, é nesse contexto que algumas cidades aqui da região foram fundadas, inclusive Pombal. Com o passar do tempo, os pegas foram forçados a mudanças sucessivas, sendo expulsos por sesmeiros e outras tribos que habitavam aqui a região. Em 1738, os pegas, por meio do então capitão-mor Francisco de Oliveira Ledo, que era o encarregado da coroa portuguesa de administrar os interesses aqui na região, eles solicitaram doação de terra lá no sertão de Piranhas para que eles pudessem se consolidar lá na região e consolidar a sua aldeia. Agora vamos falar um pouco sobre os panatis, também vinculados aos cariris. Eles eram habitantes da região dos Panatis, lá no Rio Grande do Norte. Seu território se estendia entre os rios Açu e Apodi, lá no Rio Grande, e o Jaguaribe, também no Ceará. Aqui na Paraíba, além da cidade de Patos, eles habitavam em Pombal e em outras partes também dos rios Piranha e Espinharas. Olha que bacana, se cai uma questão sobre as referências dos indígenas panatis, nós temos aqui em Patos um rio que leva o nome deles, né? O Rio Panatis, que é um curso d'água que banha o nosso município. Entendam, pessoal, que os panatis eram grupos vizinhos dos pegas. Os panatis faziam parte dos tapuia-tarairiú e residiam na região do Rio Taperoá e também nas adjacências aqui da Paraíba. Eles compartilhavam costumes culturais como pinturas corporais, adornos com penas, celas vegetais e também praticavam a depilação tribal, que muita gente usa até hoje, que é aquela técnica que utiliza o fio do algodão torcido para remover os pelos. No século XVIII, os panatis enfrentaram diversos conflitos com os colonizadores. Em 1753, o cacique Panati foi preso e morreu dentro da prisão. Logo em seguida, outro líder, Antônio Dias Cuyó,
também foi assassinado. Isso reafirma muito para a gente o caráter violento da colonização portuguesa e como essa violência ela foi localizada aqui também em nossa região.